Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente na nossa conferência de estética avançada. Para vocês que já viram, está tendo a oportunidade aí de reprisar, de ver novamente, né, todo o conteúdo que foi disponibilizado nessa primeira conferência, que foi sensacional. E quem não viu, está tendo a oportunidade de ver e sugar aí todo esse conteúdo que foi disponibilizado de forma gratuita aí para todos vocês. Para mim é um prazer enorme estar aqui novamente, trazendo um conteúdo novo para vocês, uma palestra nova. Vamos falar sobre rinomodelação. Espero que vocês gostem. Não vou ficar me alongando aqui muito. Vamos entrar para a palestra propriamente dito e depois vou tirar todas as dúvidas de vocês, ok? Espero que vocês gostem. Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. E vamos começar então a nossa palestra sobre rinomodelação, né, pessoal? Esse tema que gera muito medo, né, em quem trabalha aí com a estética invasiva, com a saúde estética, né? Mas hoje eu quero falar aqui para vocês um pouquinho de que esse procedimento é maravilhoso de ser realizado, né? Sim, existem riscos, tem que ter muita cautela para realizar, mas sendo feito da forma correta, a gente consegue trazer uma satisfação imensa para o nosso paciente e um procedimento que a gente consegue também ganhar bastante dinheiro, né? Algo que dá para agregar um valor monetário muito interessante. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou a doutora Ana Barros, né, mas como todo mundo me conhece, eu sou farmacêutica, especializada primeiro na área industrial farmacêutica. Eu trabalhei nessa área por 4 anos e meio da minha vida. E quando a estética foi liberada para nós farmacêuticos, eu resolvi largar tudo e adentrar aí para a área da estética, que foi a minha paixão e que eu tenho certeza que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Me especializei em saúde estética, trabalho na área já há praticamente 4 anos. Tenho minha clínica aqui no interior do Mato Grosso do Sul, chamada Oligoflora, e nela a gente realiza diversos tratamentos, tanto invasivos como convencionais. Tem uma equipe aqui que trabalha multidisciplinarmente comigo. E também faço parte aqui no Mato Grosso do Sul do Conselho Regional de Farmácia. Eu sou membro do GTT, que é o Grupo Técnico de Trabalho, né, da área da estética. Então, nós aí, para o pessoal da farmácia, somos nós que estamos à frente aí para auxiliá-los o que vocês precisarem, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Olha essa fotinha aqui que eu já quis começar para vocês a palestra. Olha esse pós-cirúrgico de uma cirurgia de rinoplastia. Olha o que vocês conseguem ver nessa foto. Vocês acham que o procedimento de rinomodelação ele está sendo muito procurado, principalmente por conta dessa foto, né, pessoal? Olha que pós horrível que é uma cirurgia realmente de nariz, né? Sem contar que o resultado, os médicos estimam que ele só aparece depois de 1 ano, é o resultado final. Tanto que quando precisa ser feito algum tipo de correção, eles só mexem depois desse período, né? Todo esse inchaço, esse edema, essa vermelhidão que está todo, né, esse eritema, esse hematoma que está na região, permanece por muito tempo. Então, o pós-cirúrgico ele é muito traumático, né? Por esse motivo é que a rinomodelação, o procedimento realizado com ácido hialurônico ou também hidroxapatita de cálcio, é tão procurado, está tão procurado hoje em dia, para a gente fazer pequenas correções que não necessitaria necessariamente de uma cirurgia. E aí a gente vê claramente uma diferença, né? Olha essas duas pacientes minhas, logo após o procedimento, né? E olha o resultado que a gente já tem imediatamente ao procedimento. Claro que isso muda, depois a gente às vezes precisa fazer alguns retoques, mas olha a diferença, né, pessoal, de um pós para o outro, né? Bem considerável, né? Então, por esse motivo, a rinomodelação está sendo tão procurada hoje em dia na área da estética. Principalmente por esse motivo, né? Resultados rápidos, sem um pós-traumático, sem ausência sem ter que se ausentar das atividades de rotina,
né, e com resultados muito semelhantes a uma cirurgia, quando não até melhores, né, que eu vou falar para vocês um pouquinho também de alguns casos que eu já tratei aqui, pessoas que fizeram cirurgias e não tiveram tanto sucesso assim. Mas vamos falar um pouquinho agora da anatomia nasal, né? Então, o nosso nariz, ele é formado tanto de componentes cartilaginosos como os componentes ósseos, né? Basicamente é isso que a gente tem nessa estrutura. Né? Temos uma pequena camada de tecido subcutâneo e muitos vasos sanguíneos nessa região, uma alta vascularização. O nosso nariz, ele é dividido também por algumas partes. Então, na região aqui em cima, próxima aos olhos, nós temos a nossa raiz, né? A raiz do nariz. Descendo por ela, nós encontramos o dorso nasal. Na sequência, nós temos a ponta. Logo abaixo, a estrutura de columela. As asas nasais, também chamadas de narinas, certo? E dentro de em cada uma dessas estruturas, nós temos algumas formações ósseas e outras cartilaginosas. Então, a parte óssea é ela que dá a forma da nossa raiz nasal, certo? Então, aqui na parte de cima, nós encontramos o osso nasal e ele também, essa raiz, ela é formada tanto pelo osso nasal, que é o que fica aqui na região superior, na área mais protuberada, pelos ossos maxilar e também pelo osso frontal. Então, essas três conjunturas ósseas formam a nossa estrutura nasal, a estrutura da raiz nasal. A parte cartilaginosa, ela já se localiza mais aqui abaixo, da região mais do dorso, ponta e narina, certo? E ela também é subdividida em cartilagens laterais, alares e cartilagem septal e cartilagem superior, certo? Então, essa fotinho aqui é só para exemplificar para vocês como é a nossa estrutura nasal e onde que a gente vai fazer o depósito do nosso ácido hialurônico quando a gente está fazendo o procedimento de rinomodelação. Outra fotinha aqui para exemplificar para vocês que a nossa narina, ela é formada tanto por uma base cartilaginosa, como também por um tecido alar fibroadiposo. Então, essa região mais posterior da nossa narina, ele é formado por fibras e também por células de gordura. E por esse motivo, e alguns outros que eu vou falar para vocês no decorrer, que nós não preenchemos asa nasal. É uma região extremamente perigosa de ser preenchida. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. E aí, será que conhecimento profundo em anatomia é necessário para a gente realizar harmonização facial, rinomodelação? Olha essa fotinha, pessoal. Será que essa fotinha mostra alguma coisa para a gente? Com certeza, né? Olha o tanto que nós somos vascularizados, olha o tanto de artérias, olha o tanto de veias, olha o tanto de nervos que nós temos localizados na nossa face. E falando um pouquinho da região arterial, que isso aqui é a nossa maior preocupação, principalmente nos nossos procedimentos estéticos minimamente invasivos, a gente causar uma embolia, a gente causar uma oclusão naquela região. Então, o que isso pode acarretar se a gente fizer um depósito de uma substância, por exemplo, como ácido hialurônico, dentro de um vaso, gerar uma compressão vascular nessa região? Se você estiver pegando uma região arterial, você vai interromper a oxigenação dessa região. Com isso, o seu tecido vai morrer, vai ser necrosado, certo? Por isso, pessoal, é extremamente importante o conhecimento anatômico para a realização de qualquer procedimento na área da harmonização facial. Muito antes de você aprender a técnica, você precisa se preocupar com a anatomia. Então, para falar para vocês um pouquinho da anatomia relacionada à região de rinomodelação, o que nós precisamos levar em consideração? Nós temos a nossa artéria mãe, né, que eu chamo que é a artéria mãe da região facial, que é a nossa artéria facial. Ela sai lá da carótida, se ramifica internamente, depois ela sai aqui externamente, bem na nossa maxila, vai se anastomosando, essa palavra é difícil, vai se anastomosando
aqui na região labial, se transformando em artéria labial inferior, depois a artéria labial superior. E em cada região, em cada percurso que ela vai seguindo na nossa face, ela vai ganhando uma denominação diferente. Próximo aqui da região nasal, ela já recebe o nome de artéria angular. Aqui também ela se ramifica e vira a artéria columelar. Da artéria angular, ela também se ramifica na artéria dorsal e na artéria, continua aqui na artéria, da artéria angular se ramificou na dorsal, também permanece como a lateral e chega aqui como a supratroclear, que é uma das artérias muito perigosas que nós temos, que pode causar até cegueira no nosso paciente. E a nível de veias, nós temos as veias passando, olha só as duas fotinhas, muito próximas, né, pessoal? E é por que isso, né? Por conta realmente do fluxo sanguíneo, né? As artérias levam sangue oxigenado e as veias são responsáveis por trazer o sangue sujo, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Para ser purificado novamente e continuar o fluxo sanguíneo de forma adequada. Então, elas passam muito próximas. Então, há também um perigo muito grande, não só relacionado às artérias, mas também às nossas veias, que também têm os mesmos nomes: veia facial, veia angular, veia dorsal. E a gente precisa tomar muito cuidado para também não realizar um preenchimento causando uma compressão ou então fazendo um depósito de ácido hialurônico, causando uma isquemia total na região que foi preenchida. Agora eu quero mostrar para vocês, então, uma fotinha de cadáver, né? Olha o nosso cadáverzinho fresco aqui, que a gente consegue ver de uma forma muito mais clara como que é a nossa estrutura nasal e tudo que a gente tem nessa região em termos de vasos, de tecido subcutâneo. Então, olha esse cadáver, pessoal. Olha essa artéria lateral e a artéria angular. Olha como elas são calibrosinhas e olha onde elas passam, né? Aqui na região superior eu tenho a dorsal, olha como ela é fininha, olha como é fácil a gente causar uma compressão nessas artérias. Aqui nessa outra foto da direita está mostrando também o caminho venoso, né? Ó, em azulzinho aqui eu tenho o caminho venoso. Então a gente precisa ter muita cautela para realizar um preenchimento nessa região para a gente não ter um problema. E falando em cadáver, pessoal, quero falar para vocês que quem não fez, eu super indico fazer o curso em cadáver fresco, né? Esse curso é um curso realmente um divisor de águas na carreira de qualquer profissional da área da saúde estética avançada, porque nesse curso você consegue realmente fazer a aplicação e em seguida a gente abre o cadáver e você vai avaliar todas as estruturas anatômicas e ver exatamente onde foi colocado o produto, se foi colocado da forma correta. Então você consegue visualizar tudo aquilo que você fez, tá? Eu ministro esse curso aqui no Brasil, tenho esse curso em Miami também, que está postergado por um tempinho aí devido à pandemia, mas no Brasil nós já temos data. Nós temos, ele será em novembro. Depois, se vocês quiserem mais informações, eu posso passar para vocês, tá bom? Vai ser na cidade de São Paulo, em novembro desse ano. Voltando à nossa vascularização nasal, essa fotinha aqui é uma fotinha bem grosseira, né, sobre o nosso caminho arterial, mas só para mostrar para vocês mais claramente todas as nossas estruturas, né? Então, por que eu falei da asa nasal? Olha a quantidade de microvasos, de pequenos capilares, de pequenas arteríolas que nós temos nessa região. E por que a gente tem essa grande concentração de artérias nessa região? Para realmente causar o aquecimento do ar. Nosso corpo humano é perfeito, né, gente? Então a gente tem essa grande quantidade nessa região para que o nosso organismo aqueça o ar que nós estamos respirando antes dele entrar em contato com o resto dos nossos órgãos e dos nossos sistemas. Então, por esse motivo, essa região é extremamente vascularizada. Então, por esse motivo, e são vasos, são artérias muito finas, muito sensíveis. Então, por esse motivo, não é indicada a realização de preenchimento nessa região, porque você, além de ficar feio, de ficar inestético, né, você não vai ter um resultado legal
é um risco muito grande de você causar um problema fazendo um preenchimento aí, certo? Mais uma fotinha aqui para vocês do cadáverzinho, mostrando então as nossas artérias, passando ali também na asa nasal. E aqui essa foto, ela mostra muito as nossas diferenças anatômicas que precisam ser levadas em consideração. Quando a gente fala em pessoas, né, é muito diferente aquela fotinha do livro, né, que a gente vê, e realmente o indivíduo, o nosso paciente. Por quê? Porque nós temos diferenças anatômicas muito significativas entre um indivíduo e outro. E isso a gente precisa levar em consideração. Então, por exemplo, olha nesse cadáver, a nossa artéria facial, que se transformou aqui na artéria angular, olha como ela está passando bem próximo da asa nasal. Já tem alguns outros indivíduos que ela passa assim, ó, mais longe. Ela não se ramifica tanto aqui para dentro da narina. Ela passa mais lateralmente. E olha aqui como ela adentrou. Então, isso é uma diferença muito significativa. Ah, mas então, doutora, como que eu faço para amenizar esse risco se eu tenho essas diferenças tão significativas entre uma pessoa e outra? Realizando sempre a aspiração no momento em que a gente vai fazer a aplicação. Independente se você está utilizando agulha ou seringa, sempre realizar a aspiração com agulha no mínimo 10 segundos e com cânula de 15 a 20 segundos. Não veio sangue, aí você injeta, tá? Então sempre, pessoal, a aspiração é o que vai te dar bastante segurança também para a realização desse tipo de procedimento, sem correr o risco de estar afetando uma artéria, de estar perfurando uma artéria, de estar pegando um vaso que possa te causar um problema futuramente. E onde é indicado, então, a gente realizar a nossa harmonização na região nasal? Então, nós fazemos a rinomodelação para algumas correções, como decaimento da glabela, inserçãozinha ali do osso nasal, então disfarce da calosidade da gibinha óssea, para trazer um alongamento da região nasal, então uma reconstrução óssea, para arredondar a pontinha ou então alongar a ponta, fechamento da asa nasal, e aí para a gente fazer o fechamento não é na asa nasal que a gente preenche, nós vamos falar sobre isso. Para melhorar a angulação, então para levantar a pontinha e deixar um ângulo mais feminino, um ângulo mais masculino, e também para dar suporte na nossa estrutura nasal. Então, por esse motivo, por esses motivos em que a gente faz a rinomodelação. E quais são as zonas de risco dessa região, né, pessoal? Quais são os riscos em fazer a rinomodelação? A estrutura nasal como um todo, ela é uma área de alto risco. Ah, por isso eu tenho que ter medo de fazer? Não, você precisa ter experiência, treinar bastante, fazer bastante curso, entender bastante da estrutura anatômica para conseguir realizar com tranquilidade e segurança. Então, dentro da região inteira nasal, que é de risco, nós ainda temos subclassificações que são mais risco, médio risco e menos risco, vamos dizer assim. E aí eu sinalizei para vocês, em vermelho é o maior risco, o amarelo é o intermediário e o verde seria um pouquinho mais tranquilo, mas que ainda assim temos risco. Então, o vermelho é a região de ponta e a região de asa nasal. Por que essa região é extremamente perigosa? Porque é onde a gente tem os capilares mais fininhos, mais frágeis, e por esse motivo é um lugar mais arriscado de causar preenchimento. Lembrando que asa nasal não fazemos, mas ponta muitas vezes é indicado sim ser feito. A região amarela também tem que ter cautela, e é uma região que a gente faz bastante, porque nessa região é onde a gente age para melhorar a giba óssea, a calosidade. Então, essa região aqui passa a nossa artéria dorsal. Ela pode estar um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, às vezes em algum indivíduo bem no centro. Então, precisa sempre fazer a aspiração para não correr esse risco. Tá? Então, essa região aqui ela é um pouquinho mais tranquila
mas ainda é perigosa. E a região um pouquinho mais tranquila ainda do que a região amarela é a região de columela e região da fossa piriforme. A região columelar, a gente trabalha justamente para elevar o ângulo, para fazer uma base na estrutura nasal e para elevar o ângulo nasal, para deixar a pontinha mais empinadinha. Então a gente faz nessa região. E também quando a pessoa sorri, para não ter aquele decaimento de ponta. Nossa estrutura nasal, ela é uma estrutura que ela envelhece também com o envelhecimento natural do nosso organismo. E como que é o envelhecimento da estrutura nasal? Principalmente o decaimento da ponta. Então a gente age nessa região columelar para elevar a pontinha e mantém o aspecto jovial. Nessa região da fossa piriforme é onde existe um pontinho que nós podemos fazer na técnica de MD Codes, faz um ponto com ácido hialurônico diretamente na estrutura óssea, bate a agulhinha lá na tábua óssea e lá eu vou fazer o depósito do meu ácido hialurônico, que ele vai ajudar no fechamento da asinha nasal, tá? Então, eu vou fazer o fechamento da asa nasal de uma forma que eu consiga, eu vou fazer o fechamento da asa nasal colocando esse ponto lateralmente na fossa piriforme. Qual que é o cuidado dessa região? Como as fotinhos que eu mostrei para vocês, aqui nós temos passando a nossa artéria angular. Em alguns indivíduos ela está mais para dentro, em alguns indivíduos ela está mais para fora. Então, por isso que eu preciso chegar lá na tábua óssea. Porque se eu bater na tábua óssea e depositar o meu produto lá, eu vou ter passado a minha artéria facial. Mesmo se eu peguei a artéria facial, eu transfixei ela. Então, eu não vou fazer depósito dentro dela. Então, eu não vou ter um problema fazendo dessa forma. Pequenas quantidades devem ser injetadas na estrutura nasal como um todo, tá? E sempre respeitando a reação do organismo. Faça sessões em duas, faça o procedimento em 2, 3 sessões, se for necessário. Mas eu tenho uma frase comigo que eu quero passar para vocês e que vocês levem para a vida de vocês. Menos é mais, principalmente na rinomodelação. Então, faça com cautela, vá dando resultado aos poucos ao seu paciente, porque dessa forma você não vai ter problema. Quais são os preenchedores que nós utilizamos para tratar essa área? O de maior escolha, né, e o de mais segurança é o ácido hialurônico, em que ele tem um tempo de durabilidade em média de 8 meses a 1 ano, dependendo do tipo de produto que você vai utilizar e fatores relacionados ao próprio paciente. E também temos a hidroxiapatita de cálcio. Ela tem uma durabilidade um pouco maior, porém, qual é o grande problema da hidroxiapatita de cálcio? Ela não tem um antídoto como nós temos com o ácido hialurônico. Então, a gente não tem uma substância que faz a reversão. Com o ácido hialurônico, se estiver acontecendo algum problema, nós conseguimos utilizar a hialuronidase e ela degrada imediatamente o meu ácido hialurônico. Com isso, a gente consegue evitar diversos problemas que poderiam acontecer. Já a hidroxiapatita de cálcio, ela não tem esse tipo de substância para reverter. Uma vez acontecido algum problema com o uso dela, pode ser que esse problema progrida e você às vezes não consiga reverter ou demore muito para conseguir reverter, porque você não conseguiu fazer a degradação dela. Então, qual que é a minha indicação? Primeiro, inicie com ácido hialurônico, trabalhe com a hidroxiapatita só quando realmente você tiver segurança para trabalhar com ela. Nunca faça misturas, sempre utilize ela sozinha, em pequeníssimas quantidades, certo? Hoje no Brasil está chegando um produto para nós que já tem na própria seringa ácido hialurônico e hidroxiapatita de cálcio junto. Aí tudo bem você utilizar as duas substâncias juntas, né? Porque aí o laboratório já testou, já viu compatibilidade e tá ok para a gente utilizar. Mas essas misturinhas que a gente vê alguns profissionais fazendo, isso é muito perigoso, pessoal. A gente não sabe a estabilidade do produto, se tem alguma interferência química com uma molécula e outra.
tá? São de laboratórios diferentes, a preparação de uma substância, a preparação de outra. Então, tem que tomar bastante cuidado com esses tipos de procedimento, né? Às vezes um resultado muito lindo, às vezes ele custa muito caro e custa sua paz, além de tudo, né? Às vezes você pode aí ter um problema realizando esse tipo de situação, tá certo? Mas existem essas duas substâncias, os resultados são lindos com as duas, a questão é realmente que a gente precisa saber como manusear cada uma delas. E aqui para vocês algumas indicações, então, né, desses ácidos hialurônicos em que nós podemos utilizar. Então, nós temos o Renova, nós temos o Restylane, o Princes, o Juvederm, o Perfecta, certo? Porém, não são todos os ácidos hialurônicos de todas essas marcas que nós podemos utilizar. Dentro de cada marca, existem graus de reticulação do ácido hialurônico. E para a região de rinomodelação, o indicado a ser utilizado um de média reticulação. Então, um ácido hialurônico que ele seja nem tão denso, que a gente não consegue ter a maleabilidade dele, mas também nem não tão leve, que ele seja absorvido muito rapidamente, a gente também não consiga moldar e trazer um resultado satisfatório. Então, é interessante a gente trabalhar de média compressão. Então, no Renova, a gente vai utilizar o Lift, a gente vai utilizar o Deep. No Perfect, a gente vai utilizar o Deep ou Derm. No Juvederm, pode ser o XC, tá? Então, sempre escolher um de média compressão, um de média reticulação, desculpa. E essas outras duas, o Renova Diamond e o Radiesse, são a hidroxiapatita de cálcio que nós temos disponíveis hoje no Brasil, tá? Eles vêm em seringuinha já, é uma substância branca, tá? E aí você já também faz a utilização diretamente na seringa que já vem preparada. Alguns conceitos, então, para a gente harmonizar essa região. Então, simplesmente a rinomodelação não é só a gente ir lá fazer correções, né, e pronto, ficou lindo, maravilhoso. Existem alguns conceitos de harmonização e visagismo que a gente precisa levar em consideração no momento em que a gente vai causar a harmonização dessa região. Existem pessoas que têm um rosto mais delicado, então ela precisa de um narizinho mais fininho, um narizinho menor, outras pessoas precisam de um realce maior. Então, existem alguns conceitos, alguns fatores, alguns padrões que são muito importantes da gente levar em consideração na hora que a gente vai montar o planejamento do nosso paciente. Lembrando, pessoal, que o conceito de harmonização, de visagismo, de padronização é um conceito, não que ele precisa ser aplicado exatamente daquela forma para todo mundo. Eu costumo falar muito isso em todos os meus cursos, minhas palestras, justamente porque eu vejo cada vez mais que nós estamos virando, parece que um lote de pessoas, né? Todo mundo igual, todo mundo harmonizado do mesmo jeito, né? E não é isso que é bonito, né? O que é bonito é você realçar o que aquela pessoa tem de melhor, né? Corrigir aquela pequena assimetria, corrigir aquilo que incomodava, mas realçar o que ela tem de belo. E nem sempre o que vai ficar bonito para ela é o que é o padrão. Né? Então, isso precisa ser muito bem avaliado no momento em que você está fazendo o planejamento com o seu paciente. É importante você saber os conceitos, você saber o padrão, para você saber planejar, mas não que você precisa aplicar esse padrão para todo mundo. Tá? E é aí que entra a grande diferenciação daquele profissional máquina, né, que só sabe fazer aquilo que está ali, que foi o que ele aprendeu, e aquele profissional que enxerga o todo, enxerga o indivíduo, né, enxerga a pessoa, né? E eu gosto muito de falar isso e realçar muito isso, porque a gente precisa aprender a valorizar mais a beleza do nosso paciente, né? E não deixar todo mundo igual, né? Então, alguns conceitos para vocês. Como que a gente avalia uma região nasal, então, para a gente começar a pensar num planejamento? Primeiramente, a gente deve traçar uma linha na vertical, dividindo as duas hemifaces de maneira igual. Então, tem que pegar bem o centro da face, vai lá no tríqueo, passa pelo meio da glabela,
raiz, ponta nasal, no meio do filtro e do arco do cupido e no meio do mento. Então tem que passar bem certinho, bem reta essa linha vertical. E aí, como que é um padrão ideal? Que as duas hemifaces, que as duas partes, vamos falar do nariz, que é o nosso foco, que as duas partes do nariz tenham a mesma distância do centro. Então, por exemplo, se aqui tiver 2 centímetros, de cá tem que ter 2 centímetros. Ah, se não tiver 2 centímetros, se não tiver 2 centímetros de cada lado, vamos avaliar. Vai ficar feio se não tiver 2 centímetros de cada lado certinho? Não, eu preciso harmonizar, eu preciso deixar de cá um pouquinho maior, porque de cá realmente está mais realçado. Então, nós vamos corrigir aquilo se for possível, certo? Então, esse é um dos padrões. Outro padrão é traçar essas duas linhas pegando o cantinho do olho, ali no inicinho da esclera, e ele tem que tangenciar a asa nasal. O que acontece com algumas pessoas? Às vezes essa linha vertical ela está mais para dentro da esclera para poder pegar a asa nasal. E isso mostra que às vezes a asa nasal está muito aberta. Então a gente tem que tentar trabalhar um fechamento. Ou então essa asa nasal está muito fechada. Você passa essa linha aqui e ela não tangencia a asa nasal, porque ela está muito interna. Então, nesse caso, a gente não consegue mexer para abrir essa asa nasal. Outro conceito, outro padrão é a gente traçar essas linhas ligeiramente divergentes que vai desde a sobrancelha até a região de ponta e verificar o alargamento que nós temos da região de raiz, giba com a ponta. Sendo que a região da raiz nasal, ela precisa ser mais aberta do que a região de ponta, tá? Então, nossa pontinha tem que estar mais fechadinha e a região de raiz tem que estar mais aberta. Se a pessoa tiver com muita calosidade, com uma gibinha muito realçada ou alargada, essa linhazinha que a gente traça, ela vai ficar toda assimétrica, ela vai ficar todo com rugosidades, ela vai ficar toda tortuosa, tá? E aí a gente vai tentar verificar formas de corrigir isso. Outro padrão é a angulação nasal, né? Sendo que esse ângulo nasolabial, para a mulher, ela é de 100 a 120 e no homem em torno de 90 a 100. Então, a mulher, ela tem o nariz mais empinadinho que o do homem. Se você empinar muito o nariz masculino, pode ser que ele fique com um ar feminino, então não é muito indicado, certo? E também precisa ser levado em consideração o ângulo nasofrontal, que para a mulher ele é mais profundo, ele é um ângulo mais aberto, sendo em torno de 120 a 130 graus, e no homem essa angulação é menor, então é um nariz mais reto. Então a gente tem ali uma angulação de 110, 115 ali no máximo, tá? Então essas divergências precisam ser respeitadas para não deixar o nariz feminino muito masculino e o nariz masculino muito feminino. E o que seria uma face esteticamente agradável, né, pessoal? Ai, gente, desculpa que a fotinha ficou errada. A linhazinha vertical em verde ficou localizada errada. Mas aonde que eu quis mostrar aqui nessa foto para vocês? Que esse nariz da esquerda, ele tá um nariz não muito, ele tá um nariz mais alargado, um nariz largo, né? Que não é dentro dos padrões esteticamente agradável. É porque se a gente traçar a linha aqui da esclera, ó, ele vai passar para fora, a asa nasal vai estar ultrapassando a linha. Já esse narizinho da direita, ele é o nariz que a gente chama de ideal, porque a linhazinha está passando na esclera e está tangenciando certinho a asinha nasal, tá? Então, isso é mais uma questão de avaliação, para a gente saber se esse nariz está correto, está largo, está estreito e se tem como a gente trabalhar para trazer a melhora dessa situação.
gente realizar o procedimento de rinomodelação, a gente pode realizar algumas técnicas anestésicas, sendo ela de forma infiltrativa, em que vai ser feito uma papulhinha com um anestésico na região e vai ser dessensibilizada aquela região. Pode ser feito bloqueio para profissionais que podem realizar o bloqueio estético, e aí você realmente vai causar o impedimento da transmissão do impulso nervoso, e aí aquela região vai ser completamente bloqueada, anestesiada e livre de dores. Ou pode ser utilizado o tópico, ele vai ser absorvido por aquele tecido, causando também a dessensibilização daquela região e diminuindo o desconforto. Alguns anestésicos infiltrativos que eu indico para vocês, né? A gente utiliza mais a lidocaína, de 2 a 3%, na maioria dos casos. É um anestésico muito utilizado porque ele é seguro, ele tem baixa toxicidade, ele tem uma ação rápida, tá? E também uma eliminação adequada dentro do período que a gente precisa. Então, ele é um dos anestésicos mais utilizados hoje na área estética. E dependendo da região que você vai trabalhar, você pode utilizar com vasoconstritor ou sem vasoconstritor. E aqui eu deixei algumas indicações para vocês. E aí também quero falar para vocês que eu tenho algumas formulinhas de anestésico tópico muito bacana, que anestesia muito bem. Se vocês quiserem, eu vou deixar meu Instagram aqui depois. Me adiciona lá no Instagram, me chama lá no direct. Doutora, me passa, eu participei da conferência de estética e eu queria a formulinha de anestesia que você me falou. E aí eu mando para vocês a formulinha, tá bom? E agora falando um pouquinho para vocês das técnicas de preenchimento, pessoal. Então, como que pode ser feito? Para melhora da giba nasal ou afinamento, a gente vai agir praticamente somente na região de dorso nasal, lembrando que a região de calosidade não pode ser preenchida, então essa região vai ser pulada e pode ser feito com agulha ou cânula. Minha indicação, sempre cânula. A cânula vai ser muito mais segura para a gente trabalhar a região nasal. Sempre fazendo a aspiração e trabalhando pequenos depósitos. Mais ou menos uma quantidade mínima inicial a ser utilizada. 0,05 por pontinhos desse aqui. Vai depositando, modela, analisa, manda seu paciente embora, acompanha ele por 5 dias, vê se está tudo ok. Com 15 dias ele volta. Se precisar, você faz mais um pouquinho. Vai respeitando os limites, o espaço da região e o organismo do seu paciente em adaptação a esse produto. Para a criação de ponta ou uma elevação da pontinha, aqui já é uma técnica avançada de preenchimento de nariz, porque a região de ponta é uma região extremamente perigosa, tá? Mas pode ser feito alguns bolozinhos ou uma retroinjeção em leque para melhorar a estrutura de ponta e deixar essa pontinha mais realçada. Outra região que nós também podemos agir para elevação de ponta é na columela, então pode fazer um pertuito na ponta, entrar com uma cânula e fazer o depósito em torno de 0,1 a 0,2 da região da espinha nasal até e vai retroinjetando até retirar 100% a cânula, tá? Modela essa região apertando e na hora você já vai ver a elevação da pontinha, tá? Então faz um pontinho anestésico aqui na ponta, faz um pertuito e entra com a cânula 90 graus aqui na região. Para fechamento da asa nasal, nós vamos trabalhar um pontinho de cada lado na fossa piriforme, desculpa. Lá na tábua óssea, aí aqui nessa região vai ser com agulha, faça aspiração e deposita em torno de 0,1 a 0,2. E sempre pressionando o ácido para dentro, para ele fixar perto da asa, só que lá mais profundamente, e ajudar no fechamento dessa asinha.
Melhora do dorso e diminuição da calosidade óssea. Uma outra técnica que pode ser utilizada é a técnica Three Keys Areas, que a gente faz o preenchimento mais ou menos dessa fórmula aqui. Faz um triângulo, faz um quadradinho e faz uma bolinha. Então, aqui, essas quantidades vão ser decrescentes. Então, nós vamos começar com mais e vai diminuindo. Então, normalmente aqui a gente começa com 0,2 ou 0,3, aqui vai 0,2, 0,1 e aqui vai 0,1 ou 0,5, tá? Aí, nessa técnica, já é indicado, já seria melhor trabalhar com agulha, mas é uma técnica avançada também de preenchimento de rinomodelação, precisa de muita prática para não correr nenhum risco de embolia, de obstrução vascular e causar um problema de necrose aí nessa região. Outra técnica que a gente pode realizar para fazer a rinomodelação é a técnica com fios de sustentação. Então, existem alguns fios que eles possuem algumas garrinhas em que a gente pode trabalhar na região nasal. O fio ele já é uma estrutura um pouco mais tranquila de ser realizado, né, porque a gente não tem tanto risco de causar uma embolia, né, uma isquemia na região, mas ele requer muita prática para ser passado, porque ele vai passar junto com uma agulhinha e vai sair do outro lado, tá? E aí você vai puxar para elevar essa pontinha. Com isso já vai melhorar o dorso e também elevar a pontinha nasal, tá bom? Então essa técnica pode ser feita com um ou dois fios, em que você passa um, faz um pertuito aqui, entra com esse fio, sai pelo outro pertuito aqui, sobe novamente e retira ele todo lá. Trava todo ele, corta e coloca o microporzinho segurando a região. Aqui mostrando para vocês mais um cadáverzinho em que foi feito um preenchimento de columela. E aí a gente fez a dissecação, na verdade eu não, esse aqui é de um livro, tá pessoal? Desculpa, esse aqui é de um livro que eu gosto muito, que é o Atlas, né, de preenchimento. E aí a gente depois foi feita a abertura para mostrar exatamente onde foi feito o depósito do ácido hialurônico, tá vendo? E foi feito de forma bem correta, porque não pegou nenhuma estrutura vascular. Aqui uma outra foto mostrando um preenchimento. Mostrando um preenchimento aqui na região de dorso nasal e ponta. Então, também foi uma aplicação diretamente no periósteo, né? E depois fez a dissecação mostrando todo o ácido hialurônico preenchido na região. E os cuidados, pessoal? Quais são os cuidados após o procedimento? Principalmente, não massagear a região para não ter o deslocamento do produto. Eu gosto muito de, quando eu trabalho elevação de ponta nasal, e é a maioria dos casos, colocar um microporzinho para segurar esse produto na região que eu coloquei, na região que eu realmente apliquei, onde eu quero que ele se fixe. Sempre utilizar micropor transparente, porque o ideal é que o seu paciente fique por 3 dias com esse micropor. E se tiver acontecendo algum probleminha, alguma isquemia, algum hematoma a mais, com o micropor transparente você vai conseguir ver e trazer esse paciente imediatamente para a clínica para você resolver o que está acontecendo. Então, sempre micropor transparente. Não realizar atividade física por pelo menos 24 horas, não tomar sol na região para não causar uma hiperpigmentação, não se expor a calor por pelo menos os primeiros 15 dias, como sauna, piscina, sol em excesso, muito forno, muito fogão, porque isso tudo vai ajudar a diminuir a absorção do produto e degradar o produto de uma forma mais rápida. Sempre utilizar protetor solar, né? Isso de uma forma como um todo, até para evitar sair telangiectasias na região. E qualquer alteração que acontecer, qualquer dor, assim, você deve falar para o seu paciente que ele precisa entrar imediatamente em contato com você. Porém, quando você faz o procedimento de rinomodelação, e isso não é só para a rinomodelação, isso eu faço para todos os procedimentos dentro da minha clínica, contato com o paciente tem que ser por pelo menos de 3 a 5 dias.
pede para ele mandar foto, porque às vezes o que é normal para ele não é normal para você. E às vezes o que é algo grave para ele é normal para você. Então é você que é o profissional que vai conseguir avaliar. Então peça para ele sempre te mandar foto para você verificar como está a região. Se necessário, manda ele vir na clínica de novo para você ver pessoalmente. E esse acompanhamento faz toda a diferença para a gente conseguir evitar uma intercorrência. Contraindicações para a realização desse procedimento. Grávidas e lactantes, que a gente não faz para ninguém, né? Nenhuma gravidinha, nem lactante pode fazer nenhum procedimento estético, porque a gente não tem estudos relacionados a esse grupo, certo? Pessoas que são alérgicas a metais ou que já apresentaram reação ao ácido hialurônico, pessoas que possuem PMMA na região, não deve ser feito, porque você pode causar um processo inflamatório exacerbado, formação de granulomas na região. Pessoas que possuem doença autoimune, isso vai ter que ser muito bem avaliado cada caso durante a sua anamnese. Existem doenças autoimunes que elas são contraindicações para certos procedimentos, mas para rinomodelação, não. Então, por isso, muito necessário você entender a gravidade dessa doença autoimune do seu paciente, se ela está no nível crônico, no nível agudo, para você conseguir verificar se é possível realizar o procedimento. Inflamações ou infecções no local, então jamais, né, gente? Se tiver inflamado, se tiver com alguma infecção, você não vai fazer uma inserção ali com uma agulha, com uma cânula e levar esse micro-organismo para dentro do organismo do seu paciente. Então, jamais. Espera sarar e depois você faz. E nariz que já passaram por cirurgias, né? Então, em relação a nariz que já passaram por cirurgias, qual que é a minha indicação? Existem diversos profissionais que não fazem, tá? E eu aconselho vocês a terem muito cuidado. Por quê? Porque pacientes que já fizeram cirurgias, eles possuem estruturas anatômicas completamente diferentes. As estruturas anatômicas foram modificadas. Então, se entre um indivíduo e outro a gente já tem as alterações, imagina o nariz que já passou por cirurgia. Então, a gente não sabe o que tem ali naquela região, né? Então, eu indico que se você for fazer, você faça quando você tiver bastante experiência, né? Mas, se possível, é um tipo de paciente que a gente deve recusar, é um risco muito alto, ou tem que ser feito com muita cautela, pequeníssimas quantidades, em 3, 4 sessões. Eu já fiz, tá? Mas dessa forma, com muita cautela, com muita minuciosidade, para a gente não correr nenhum risco. E isso eu já deixo muito claro para o meu paciente, né? Que é uma situação mais complicada e que a gente vai demorar um pouco mais para trazer um resultado satisfatório para ele. Complicações e reações adversas. Quais são as complicações que podem ocorrer nesse procedimento? Então, formação de nódulos, de fibrose, de granuloma, isquemia, então a região fica sem oxigenação, edema, então um inchaço, equimoses, assimetria ou hipercorreções. Então, se você colocou produto demais, vai ficar muito corrigido, vai ficar realçada a região, e aí é uma complicação, é uma intercorrência. Hematomas permanentes, eritemas permanentes, hipercromia, então pode acontecer uma hiperpigmentação pós-inflamatória após o procedimento, pode acontecer uma hipocromia, uma hipersensibilidade localizada, então a pessoa realmente fica com a região mais sensível por alguns dias, isso também pode acontecer. Infecção, então se você não fez a asepsia da forma correta, pode acontecer uma infecção, uma inflamação, deslocamento do produto, dor e inchaço, excesso de produto, necrose e também o aparecimento de herpes por conta, às vezes, de baixa imunidade. Qualquer procedimento, né, pessoal, que o meu paciente vai fazer, que tem um pouquinho, né, de invasão, é minimamente invasivo, tem ansiedade do paciente para aquele procedimento. Então, isso faz com que possa cair um pouquinho a imunidade do meu paciente. E se ele já tem tendência, se ele tem recorrentemente herpes, pode ser que apareça após o procedimento de rinomodelação. E aí, o indicado é você indicar ele fazer uso de aciclovir pomada
Os profissionais prescritores podem prescrever para fazer uso, tanto via oral como pomadinha, isso se resolve em poucos dias, certo? E em relação a todas essas complicações e intercorrências, existem formas da gente tratar e da gente corrigir, né? Então, existem medicamentos que a gente precisa utilizar, nós temos a hialuronidase, né, que pode ser utilizada e deve ser utilizada na maioria dos casos, e ela reverte muito e corrige muitas complicações. Infelizmente, nós não temos tempo para falar aqui de cada uma delas, de todas as intercorrências e como corrigir cada uma delas, tá? Mas no próximo momento, ou se Deus quiser, eu volto aqui para fazer outra palestra para vocês. Ou também, quem quiser se aperfeiçoar mais, eu tenho o meu curso de rinomodelação, tenho tanto presencial como online. Depois eu posso falar mais para vocês, se alguém tiver interesse, me manda lá no direct do Instagram, que eu mando para vocês as informações do curso, que nesse curso eu abranjo detalhadamente como corrigir cada uma dessas situações de intercorrência. E aqui, para mostrar para vocês uma fotinha, então, né? Essa menina, ela foi a mídia, né? Às vezes várias pessoas já tenham visto esse caso, um caso que já estava evoluindo para necrose, né? Foi um caso muito sério, né? Em que, infelizmente, o paciente, o profissional, ele não tomou as medidas necessárias e muitas vezes provável que ele não acompanhou esse paciente, essa paciente como deveria acompanhar, e aí evoluiu para uma necrose. Pessoal, a necrose ela não acontece da noite para o dia, né? Então, se você acompanhar seu paciente, se você souber avaliar os sinais que aquele organismo está te mostrando, porque primeiro vai doer, primeiro vai inchar, primeiro vai ficar vermelho, né? Então, se você souber avaliar tudo isso e intervir antes, você jamais vai ter um caso que vai evoluir para uma necrose. Por isso é tão importante, ou até muito mais importante, porque saber fazer é saber como tratar. Isso é extremamente importante. E aí, eu também queria colocar um videozinho aqui para vocês, mas ele é muito longo. Então, novamente, me chama lá no Instagram, deixei aqui meu Instagram para vocês, né? E pede lá para mim, doutora, eu quero a formulinha do anestésico tópico, eu quero os vídeos que a senhora falou que ia colocar para dar demonstração prática e eu compartilho com vocês uma demonstração de uma rinomodelação sendo realizada, tá bom? Então, me mandem lá que eu mando para vocês. E aqui alguns resultadinhos meus, tá? Para vocês verem. Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, quando a gente trabalha o nariz masculino, a angulação tem que ter uma angulação, tá? Para ficar bonitinho, o nariz bem desenhadinho, mas a angulação é bem menor do que o nariz feminino, certo? Essa paciente minha, aqui ela nunca tinha feito rinomodelação. Aqui nessa foto do meio já fazia 1 ano que nós tínhamos feito a primeira rinomodelação dela. E olha como vocês podem ver como não tinha voltado ainda, né, pessoal? Olha só como a rinomodelação é maravilhosa. 1 ano depois e ainda o resultado estava lá. Mas ela ainda queria melhorar mais. E aí, com 1 ano, a gente fez novamente e ficou ainda melhor, né? Como a gente pode ver, fizemos pouquíssimas correções, mas com muito mais maravilhoso esse nariz, porque já estava na hora mesmo de corrigi-lo novamente. Mais um caso aqui, tá? Esse caso aqui, pessoal, foi um caso que eu fiz que tinha passado por uma cirurgia. Então, nesse antes aqui, a paciente já tinha feito uma cirurgia. Olha só. Estava frustradíssima com o resultado, tinha ficado terrível, causou uma fibrose enorme, puxou essa ponta para baixo. E essa pessoa é uma pessoa muito conhecida minha, então eu fiz o procedimento nela, mas é um procedimento bem arriscado, porque ela já tinha passado por uma cirurgia e essa cirurgia ainda tinha sido, infelizmente, muito mal feita. Estourou um monte de telangiectasias no nariz dela depois da cirurgia e ainda fez fibrose que puxou essa ponta ainda mais para baixo. Mas, graças a Deus, eu consegui intervir e esse foi o resultado dela e ela está extremamente realizada com o resultado. Aqui mais um casinho também, em que eu agi um pouquinho aqui na estrutura de dorso, tá? Coloquei aqui em torno de 0,2 na região do dorso para melhorar essa estrutura e trabalhei região de columela para elevação de ponta, coloquei aqui em torno de 0,3 a 0,4
para elevar a columelinha, para a gente melhorar a posição desse nariz, né? E aí ficou bem bonitinho. Aqui mais 2 casinhos. O que eu falei para vocês, pessoal, que é muito importante a gente avaliar a face do paciente. Essa minha cliente aqui, ó, ela não tinha um nariz feio, né? Mas ela tinha um nariz muito pequeno para o rosto dela. Ela tem um rosto marcante, ela tem um malar bem protuberado, uma maxila bem desenhada, e ela precisava de valorizar esse nariz. O nariz dela estava achatado no rosto dela. Então aí a gente foi lá e trabalhou, melhorando tanto a angulação, que ela queria colocar esse nariz lá no céu, como ela mesma falou, e também trabalhei um pouco mais de preenchimento total aqui no dorso, para aumentar um pouquinho o tamanho do nariz dela. E aí o resultado ficou bem legal. E aqui uma outra paciente também que tinha o narizinho curvado, né? E uma giba, uma calosidade bem realçada aqui. Então eu agi exatamente aqui na raiz e também estrutura de ponta. Esse nariz eu tive que fazer em 3 sessões, porque é um nariz já com uma estrutura óssea muito rígida, muito alargada, e a gente teve que ir colocando ácido hialurônico aí aos poucos, esperando o organismo dela aceitar, respeitando os limites, para a gente obter esse resultado final aqui. Certo, pessoal? É isso. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Rinomodelação tem muita coisa para a gente falar. E essa frase aí eu levo para minha vida e estou aqui compartilhando com vocês, né? Então, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja somente outra alma humana. Nós lidamos com pessoas, nós lidamos com frustrações, nós lidamos com autoestima. E a gente não pode esquecer isso jamais na hora que o nosso paciente está na nossa frente, querendo realizar um procedimento para se satisfazer e para trazer uma melhora daquilo que está incomodando ele. Então, sempre leve com vocês essa frase, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou ficar agora à disposição para perguntas. Desculpa se eu tive que falar muito rápido, mas é que é muito conteúdo. Mas qualquer coisa, vocês tirem as dúvidas aqui comigo agora. E também podem me mandar mensagem sempre no direct. Todo mundo que me manda sabe que eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Tudo aí, perguntas? Jonathan, comanda aí com a Ana aí toda essa parte, tá? Científica, manda ver aí. Eu vou entrar só para dar uma reforçada na questão dos cursos, mas já entra aí vocês dois mandando ver, tá? Depois a gente vai dar um intervalo de meia hora, aí volta às 18 horas, tá? Opa, estamos ao vivo aqui. Ah, que beleza! Depois a gente vai dar um intervalo. Muito bem. Já estamos transmitindo ao vivo aqui, todo mundo acompanhando aqui freneticamente as palestras, com a nossa querida Ana Barros, que já está aqui na nossa sala de professores, acompanhando tudo. Jonathan anotou as perguntas, como é que tá? Suas considerações, doutor Jonathan? Microfone. As perguntas foram poucas, Ana. Você foi muito clara no que falou. A primeira Obrigada. pergunta é com relação à utilização de fios, né? Se a gente também utiliza e como associar, se associa ou não, faz um, depois faz outro. Uhum. Bom, gente, em relação aos fios, tem duas técnicas, na verdade, que a gente trabalha com os fios de sustentação, né? Uma é na região de dorso, né, que foi a técnica que eu demonstrei aqui na palestra, para a gente melhorar a angulação, melhorar a giba nasal, somente com a aplicação do fio de sustentação. E existe também uma outra técnica que ela faz uma simulação da alectomia, que é aquela cirurgia para fazer o fechamento da asa nasal. Aí já é um caso mais específico, né? Requer um curso realmente específico para a realização dessa técnica, que é uma técnica bem mais invasiva, né? Em que ocorre a passagem do fio pela asa nasal, né? E aí ele passa por dentro da columela, chega na outra asa, retorna, e aí a gente faz uma amarração. Então, a gente precisa, é bem mais invasivo, então é necessário um curso específico para isso, mas fica muito bom, resultado muito semelhante, inclusive, da cirurgia, tá?
E os fios utilizados são fios de PDO. Fios de PDO que possuem garras para a região de dorso, né? Então ele tem que ser garreado para que a gente consiga fazer a tração e trazer a melhora. Associado ao fio, pode ser utilizado também o ácido hialurônico, tá? Mas não no mesmo dia. A gente faz primeiro o fio, espera o resultado dele e depois, se necessário, a gente faz um refinamento com o ácido hialurônico nas regiões que o fio não foi possível corrigir, tá certo? Então dá para fazer associação sim, mas nunca na mesma sessão. Pronto. Outra pergunta, acho que ficou bem respondido, tá, Ana? Outra pergunta é com relação a se esse procedimento ele corrige o desvio de septo. Não, na verdade, assim, quando o desvio de septo ele está aparente, né, porque muitas pessoas possuem o desvio e ele tem o nariz levemente entortado para um lado ou para o outro, ou tem uma curvatura no dorso, né? Então, sim, a gente consegue trabalhar a rinomodelação e fazer essa correção, essa melhora. Mas o objetivo da rinomodelação não é essa, né? Não é corrigir uma questão que seria realmente cirúrgica, né? E uma questão que seria já mais, vamos dizer, até patológica, né? Então, mas esteticamente, sim, a gente consegue melhorar. Inclusive, quando a gente vai trabalhar a rinomodelação, é muito importante, às vezes, esses pacientes que já têm, às vezes, algum tipo de alergia, né? Rinite alérgica, ou pacientes que têm um desvio de septo muito acentuado, carne esponjosa. Dependendo do tipo de técnica que você for utilizar e você for fazer o fechamento, às vezes um pouquinho da asa, né? Você vai mudar um pouco a anatomia da região também, mesmo só com a utilização do ácido. E é importante você falar para o seu paciente que às vezes a forma dele respirar também vai mudar. Pode ser que melhore, mas pode ser também que não que piora, mas vai mudar. Ele não está acostumado com aquela forma de respirar, porque você fez realmente uma intervenção naquela região, né? Então é importante a gente sempre alertar o paciente a isso, porque às vezes o paciente acaba tendo aquela sensação que ele está com falta de ar, que ele não está conseguindo respirar direito e acha que é por conta que realmente o processo que você fez está causando uma obstrução. Mas não é que está causando uma obstrução, na verdade, às vezes você colocou o produto, ele trouxe uma leve correção e está diferente do que ele estava acostumado anteriormente, tá? Então essa conversa com o paciente é muito importante, né? Falar todos os pós, os contras, tudo que pode acontecer, para depois não ter esses problemas e o paciente, né, não gostar do resultado por conta dessa dificuldade, tá? Pronto. Aí, qual o valor médio da sessão, né, que é cobrado? Então, até perguntaram aqui se o valor... ainda perguntaram até em relação ao valor comparado com a cirurgia, né? Bom, gente, o valor não chega nem próximo ao valor da cirurgia, tá? Normalmente a rinomodelação, né, por ser uma região mais crítica, né, normalmente a gente acaba cobrando por região realmente, né, pelo risco da região e não em si pela quantidade de produto. Porque na rinomodelação a gente acaba utilizando uma quantidade pequena, teoricamente, de produto, né? O ácido hialurônico, normalmente a gente utiliza no máximo 2 ml, né, em várias sessões. Então, mais pela criticidade realmente da região, pelo risco que essa região oferece. Então, os valores variam bastante, né, de região para região, mas uma média seria de R$ 1.200 até R$ 2.500 o procedimento completo de rinomodelação com ácido hialurônico. Com os fios, aí o valor já muda um pouquinho, né, ele tende a ser um pouquinho mais caro, até porque o fio tende a durar um pouco mais. Ok. Outra dúvida foi com relação aos profissionais que podem fazer nesse tratamento. É para esteticista? Não, esse procedimento ele já é um procedimento mais invasivo, né? E aí requer uma habilitação na estética invasiva. Então são os profissionais biomédicos, farmacêuticos, né? Enfermeiros que agora também podem ter a habilitação e os médicos e dentistas também, né? Então são os profissionais que são habilitados para a realização de procedimentos minimamente invasivos, porque a gente tem o uso, né, de agulha, de perfurações, então requer uma habilitação específica para isso. Com relação à utilização do ácido hialurônico com a pressurizada, né, você acha que tem como fazer esse procedimento com pressurizada? Não. No meu ver, não. A região nasal, né, como eu coloquei até na palestra,
é uma região de alto risco, né? É uma região que a gente tem uma anatomia muito delicada, a gente tem uma vascularização muito delicada, os vasos capilares são muito frágeis, então qualquer intervenção mais agressiva, a gente pode causar uma isquemia, uma embolia e evoluir para uma necrose. Então é extremamente importante que seja feito de uma forma muito cautelosa. E a pressurizada, infelizmente, a gente não vai ter toda aquela, como que eu falo? Esqueci a palavra. Aquela certeza da quantidade de produto que eu estou colocando e a camada realmente que eu estou colocando o gel. Ele pode dispersar para uma camada a mais. Então, a pressurizada, no caso da rinomodelação, não, ela não é indicada de forma alguma, porque o risco é muito alto de você realmente ocasionar aí uma perfuração, uma obstrução arterial e ter um sério problema em relação a isso. Perfeito. Ana, eu acho que as perguntas... Acho que perguntaram alguma coisa do curso, né, Jonathan, sobre cadáver, acho que o pessoal também comentou, né? Fala um pouquinho sobre o teu curso, eu estou vendo aqui, estou acompanhando aqui pelas boletos, cartões, está sendo um dos cursos mais solicitados aqui, já vai lotar as vagas. Ah, que legal. De anatomia facial, como é que vai funcionar, qual é a abordagem, explica um pouquinho para a gente aí como que vai ser teu curso. Vou colocar aqui na descrição, pessoal, o link de acesso para se inscrever no curso, tá? Fala aí para nós. Tá. Gente, o curso de anatomia, então, que a gente vai ter pelo IVESP, né? Porque eu sempre, né, quem já fez meus cursos ou já virou aqui algumas palestras minhas, eu prezo muito o conhecimento anatômico, né? Se a gente não tiver um conhecimento anatômico para a realização da estética invasiva ou mesmo da estética convencional, a gente vai ter sérios problemas de intercorrências, né? De realmente não trazer um resultado satisfatório para o nosso paciente. Então, antes de tudo, de você aprender técnica, você tem que saber o que está por trás da nossa pele, né? O que está lá dentro, como que é lá dentro. Então, é extremamente importante esse conhecimento detalhado em relação à anatomia facial, onde está localizado as artérias, onde estão localizados os vasos, onde que fica o posicionamento dos coxins gordurosos, a parte de inervações, onde estão os nervos mais sensíveis, aqueles que a gente não pode atingir, as artérias que são de maior risco. Então, tudo isso eu vou falar muito detalhadamente para vocês no meu curso de anatomia, né, que vai acontecer aqui pelo IVESP. Depois até eu vou falar aqui para vocês, eu tenho um aplicativo sobre Essential Anatomy 3. Ele é sensacional, esse aplicativo, eu vou abrir ele para vocês vão conseguir ver toda a parte anatômica, né? Então vocês vão conseguir visualizar mesmo tudo que eu estiver falando. Olha, aqui está a artéria facial, aqui está a artéria angular, aqui está... Então nós vamos ver na prática mesmo que é online, vocês vão ver na prática tudo que eu estou falando para vocês. Esse curso de anatomia é extremamente importante como uma base para qualquer outro curso, para qualquer procedimento que você vá fazer na área da estética, tá? Nossa. E do curso... pode falar, Rafa. Sim, eu fico pensando assim, se uma palestra de 1 hora que você deu, a gente já aprendeu tanto, imagina num curso completo, com certificado, você vai ter 3 meses de acesso para você ver, rever, vai ter acesso a esse aplicativo, a um grupo de mentoria com a doutora Ana, para você poder perguntar lá. Durante o curso, lembrando que o curso é ao vivo, tá? E a gente está com valor promocional de apenas 1 dia, com esse desconto, tá, gente? Então, olha, e são só 50 vagas. A hora que lotar, a gente fecha mesmo a turma, porque a professora precisa dar conta da quantidade de alunos, tá? Você está falando aí do curso de cadáver, um curso mais encorpado? O pessoal também perguntou, mas depois, se vocês quiserem, eu posso mandar as informações melhores, tá? Mas que também, gente, aí já entra mais para uma parte prática, né? E realmente, quem se interessar, aí é um curso bem interessante também, que aí a gente vai fazer realmente a aplicação em cadáveres, a gente vai fazer a dissecação do cadáver depois, e ver realmente ali tudo que foi feito, toda a aplicação que você fez, os planos corretos de aplicação. Então, realmente é um curso que é um divisor de águas aí na carreira de qualquer profissional da área da estética, tá? Mas depois eu posso passar as informações para vocês me solicitam lá que eu envio tudo para vocês. É dia 13 e 14 de novembro. Olha aí, o pessoal já está dizendo que já se inscreveu, muita gente aqui. Que legal. Esse curso vai lotar aí rapidinho, não vai nem chegar aos 3 dias. Lembrando que o desconto é progressivo, tá, gente? Cada dia
que vai passando, vai diminuindo o desconto, tá bom? Então, assim, o R$ 250 sai por 69 até segunda-feira. Na terça-feira, ele já sobe para 79, na quarta-feira para 99, e de quinta-feira até domingo ele sai por 150 e termina definitivamente a oferta. Aliás, se tiver vaga até esse dia, né? Porque do jeito que está andando aqui, vai lotar. E ó, eu só divulguei Legal. aqui, tá? Ainda vou divulgar no Telegram, que nós temos 4.000 pessoas, e vamos divulgar no e-mail à noite, que tem 8.000 pessoas. Então a chance é que lote muito rápido. Se você quiser realmente dar continuidade na sua capacitação pelos próximos dias, vão acontecer agora no mês de agosto, tá? Ah, gente, detalhe, você pode parcelar até 6 vezes no cartão. Então, gente, dá para fazer mais de um curso, você pode escolher 2, 3 cursos, porque tá um valor muito acessível. Pode parcelar 6 vezes no cartão, pode imprimir o boleto, pagar até amanhã o boleto. Tá muito bacana, realmente tem como fazer. E como eu falei, gente, é um conteúdo altamente privilegiado. Você não encontra esse conteúdo com didática, com metodologia, com plataforma, com apostila, com certificado, por aí, com esse valor, com essa qualidade que o IVESP está entregando para você, aí você não encontra. E quem está aqui na palestra é que está tendo acesso de primeira mão a essas vagas. Para você não ter risco de ficar fora de alguma dessas turmas, estou mandando o link aqui mais uma vez no chat, tá? A gente vai dar um intervalo agora, a doutora Ana ainda vai dar mais algumas considerações, mas corre na hora do intervalo e garante a sua vaga. Professora Ana, quais são as suas recomendações? O que você ainda pode, já caminhando aqui para o fechamento, o que você recomenda para os profissionais da saúde estética em relação a estudo, anatomia, a toda essa abordagem que você está trazendo? Bom, gente, primeiro eu queria agradecer, que eu estou vendo os comentários aqui de vocês, tá? Obrigada de coração, fico muito feliz mesmo que vocês tenham gostado de tudo que eu falei, né? E que eu possa aí compartilhar ainda mais conhecimento com vocês, né? Espero todos vocês aí nos cursos que a gente está disponibilizando. Em relação à carreira de vocês, a dica que eu posso dar para vocês, né? Gente, essa oportunidade que vocês estão tendo, né, dessa super conferência, de todas essas aulas, de todos esses cursos, né, é algo realmente muito privilegiado. Eu falo que a quarentena, ela tem, claro, o seu lado péssimo, mas a gente também precisa olhar também um pouco pelo lado bom, e é tudo isso que está acontecendo em relação a estudos, aprimoramento, é tudo muito bom. Então, assim, aproveitem, se dediquem mesmo, ainda vem muita palestra boa por aí. Então, continuem focados, continuem anotando, façam bastante perguntas. E a estética é isso, gente. A estética ela está em constante modificação, né? Então, assim, é estudo sempre, né? E quando a gente ama realmente o que a gente faz, não é difícil. Então, assim, por exemplo, não é difícil estar aqui agora, né? A gente aqui estudando. Eu não pude aparecer muito aqui porque eu estava fazendo um outro curso online também, né? Então, em pleno domingão, a gente está aqui. Mas quando a gente ama, é uma coisa muito prazerosa. E a estética a gente tem que estar em constante evolução o tempo todo, se atualizando sempre, porque é muita coisa nova toda hora, todos os dias, tá? Então, essa dica que eu dou para vocês. Nunca acham que vocês sabem tudo, né? E sempre continuam se aprimorando, buscando melhor, ser sempre melhor, que a gente sempre aprende algo especial em alguma coisa que a gente está se propondo a fazer, tá bom? Então, continuem aqui, aproveitem o resto das palestras que ainda tem. E é isso, aqui eu deixo meu beijo para vocês, meu agradecimento ao IVESP e espero vocês nos outros cursos.